Estamos aqui em Monte Belo do Sul. Isso aí, hoje o projeto Trajetórias da Serra Gaúcha, Recortes da Cultura e Turismo, apresenta este pequeno município. São um pouco mais de 2.500 habitantes. Era distrito de Bento Gonçalves. Em 1992 foi emancipado e se tornou então Monte Belo do Sul. Faz parte aqui da geografia do Vale dos Vinhedos, uma extensão do Vale dos Vinhedos, fica justamente no Monte Belo, né? E há 5 anos aqui se iniciou um projeto turístico. Na época havia mais ou menos 10 empreendimentos que recebiam turistas, hoje já são por volta de 50 empreendimentos. Para mostrar um pouco da riqueza cultural, turística, paisagística dessa terra maravilhosa. Viene vivere la vita em Monte Belo do Sul. Vamos lá? Se nós fecharmos os olhos neste momento e imaginarmos um grupo de pessoas se deslocando para cá, caminhando por entre as picadas que foram abertas pelos demarcadores de terras, Mata Virgem. Então chegaram e começaram a vida. Eles começaram do nada, derrubando a mata, fazendo as primeiras plantações, construindo a casa rústica para a morada, e a parreira se desenvolveu rapidamente. Evidentemente, nós ainda hoje temos sinais muito fortes deste desenvolvimento, que é a forma delatada, o desenvolvimento em forma delatada dos nossos parreirais. Hoje, com a chegada das empresas estrangeiras aqui na nossa região, né, nós começamos a produção, o plantio das variedades europeias, do processo de desenvolvimento em forma de espaldeira, enfim. Então, o desenvolvimento da parreira, ele está dentro da alma do nosso imigrante e daqueles que o sucederam. Estamos aqui sob um parreiral, uma videira, no sistema latada. Isso é uma vitis americana, uvas de mesa, geralmente usadas para a elaboração de suco de uva. Mas no passado foram esses os primeiros vinhedos e o primeiro sistema, já que dava, né, maior quantidade e também era o que se tinha de conhecimento até adquirido dos primeiros imigrantes alemães e passados então para os imigrantes italianos. Os primeiros sustentações eram todas feitas em madeira, estacas de madeira, muitas vezes usando até as taquaras, estão presentes aqui os bambus. Depois surgiu o ferro, o aço, e aí passou a se sustentar os vinhedos com esses arames. Mas nas pontas, né, é que surgiu a genialidade. E tem um pesquisador, Luiz Vicente Elias Pastor, um espanhol que já publicou um livro sobre isso, que diz que o sistema de condução dos vinhedos, sistema latada, aqui nesta região do Brasil é único no mundo, principalmente quando ele soube usar as pedras abundantes neste território para sustentar os cabos de arame, então, em pêndulos de pedra em cima das taipas. Depois veio outro aprendizado. Como perceberam que os postes de madeira apodreciam e viram que quando um plátano ou uma árvore, mas geralmente o plátano estava ao lado, ele absorvia este arame e aí vivia por longos e longos anos, então também passou a se plantar os plátanos na beira dos vinhedos, e aí o arame é como que assimilado pela planta à medida que ela cresce, e aí a sustentação também é longeva. Então essa é a genialidade do imigrante italiano que aqui chegou, né, e depois seus descendentes. Mas eles foram querendo mais evolução. E quando passaram
a trabalhar com as vites viníferas, enxertando inclusive nas vites americanas em função da filoxera, isso é uma longa história, né? Eles passaram então a usar o sistema espaldeira, que dá ainda uma maior qualidade para as uvas e consequentemente para os vinhos. E é isso que nós vamos conhecer na propriedade da família Fantin. Vamos lá? Io t'accompagnai, poi ti salutai. Davanti a casa sei rimasta sola con me, un lampione blu, una strada e tu, ed un po' di luna suggeriva fare l'amore. Então aqui agora a gente conhece a base para um bom vinho, né? E por que o sistema espaldeira para suas uvas vitis viníferas? O sistema espaldeira é justamente pela qualidade, né? Por exemplo, uma planta dessa, no máximo são 2,8 kg que a gente produz, né? A gente não quer quantidade, quer qualidade, né? Então a espaldeira simples, sistema esporão, que a gente trabalha, vocês podem ver muito bem que é o sistema esporão, me fornece assim uma qualidade maior, né? Que eu preciso de concentração de açúcar, né? Cor no produto também, né? E aqui nesse método que a gente trabalha, eu tenho tudo isso, né? E qual o cuidado que o senhor está tendo aqui nessa fase da floração? Aqui os cuidados que a gente tem. Então, inicialmente a gente faz a poda seca, né? Isso depois de feita a poda, como é o estágio de brotação, a gente faz então a poda verde. O que é a poda verde? A gente tira o excesso de brotos, né? Isso, né? Então é a poda verde que a gente faz. Que já foi feita. Já foi feita. Depois de feita a poda verde, né? A gente espera que floresça, pode ser até antes da floração também, né? Mas a gente sempre espera que floresça e depois já começa a hora de tirar a desfolha. Então é feita a desfolha. A desfolha por que no vinhedo? Essa desfolha que a gente vai tirando as primeiras folhas debaixo do cacho, né? A gente vai tirando essas folhas, que vocês podem ver muito bem, que esses cachos são expostos ao sol. E estes já são protegidos pela folha. Que vai ter mais cor, né? Isso. O que acontece? Aqui, o cacho aberto, ele vai ter entrada solar, aí vou ter mais cor no vinho, né? Na própria uva, para depois eu ter no vinho, né? Que a qualidade sai sempre do vinhedo para a vinícola, né? Milagre lá dentro ninguém faz. Não. Milagre é aqui tem que cuidar direito, aqui o vinhedo, né? Che bella cosa è una giornata sola, un'aria serena dopo una tempesta. Seu Eugênio Mauro Mesa Casa, pai e filho, mestres tanoeiros, mestre desta arte rara já, em extinção no Brasil. E eles resguardam esta arte com muito afinco e trazendo também tecnologia para toda essa produção que segue sendo feita artesanalmente. Como surgiu isso? De onde vem a tradição de trabalhar com a madeira e com a tanoaria? Assim, quem começou o nosso trabalho com os baris de madeira foi o meu pai. Na época, ele tinha uma propriedade de terra que ele não sobrevivia só da terra. Então, ele pensou em fazer alguma coisa a mais. Então, ele começou a fazer os primeiros baris. Um baril, na época de uns 300 litros, ele levou uma semana para fazer. E daí ele começou a sentir gosto, ele foi comprando umas máquinas, que na época nem energia elétrica tinha. Ele fez movimentar o seu trabalho com motor a gasolina, que era usado nas trilhadeiras antigamente, e ali ele fazia movimentar uma serra-fita que ele se fez, que a gente tem ela guardada até hoje, uma desempenadeira, uma circular e um torninho. Com aquilo ele começou a fazer os primeiros baris. Depois, então, a gente começou a melhorar mesmo o nosso trabalho. Em 89 que conseguimos a luz trifásica, daí comecei a comprar as máquinas um pouquinho mais modernas. E assim foi andando e hoje estamos ali vendo o que nós conseguimos nesses 40 e poucos anos de empresa, fazendo os baris com melhor qualidade, com mais rendimento. E hoje temos o Mauro, meu filho, também ajudando para levar adiante de novo o trabalho dos baris. Porque se não tivesse alguém da família levando adiante o nosso trabalho, isso com certeza ia parar. Então, me sinto orgulhoso hoje de ter o Mauro do meu lado fazendo aquilo que ele está fazendo.
hoje evoluiu muito o trabalho de quando meu avô começou, meu pai deu continuidade e hoje, digamos, a gente já tem uma estrutura, digamos assim, de tanoaria, que a gente tem ainda bastante trabalho artesanal, mas a gente tem uma boa parte que a gente tem um maquinário que auxilia, que torna um pouquinho mais industrial, acelera um pouco e facilita o trabalho. Hoje, digamos assim, no passado a gente curvava o baril ao fogo, né? A gente fazia um cesto com fogo, aquecia a madeira. Hoje a gente já tem um forno de água quente para fazer esse trabalho, que acaba facilitando a gente não precisar ficar fazendo lenha, porque quando vai curvar um baril a fogo, tem que curvar esse baril utilizando a lenha, a mesma madeira do baril, não pode misturar madeiras. Depois a gente tem aqui máquina para colocar cinta no baril, para fazer o aperto, tem máquina para fazer o curvamento, tem a máquina também para fazer o corte das peças, então ela prepara a peça do baril, faz o corte, tem a máquina para botar cintas e tem máquina de polimento. Então todos esses maquinários foram maquinários desenvolvidos aqui no Brasil. A gente copiou ideias de lá fora do exterior, meu pai viajou, conheceu umas tanoeiras lá fora, conheceu as florestas, na época que vinha o carvalho, e foi se adaptando, evoluindo e construindo essas máquinas aqui no Brasil. Para mim, vamos dizer, comecei de jovem a ajudar meu pai a fazer os baris e senti gosto para fazer isso. Então isso me deu, assim, dentro de mim uma oportunidade que eu via fazer a empresa crescer. Então no início foi um pouco de dificuldade, mas hoje a gente está contente porque está vindo os frutos que a gente tanto lutou nesses anos para ver aquilo que está acontecendo hoje. Nós estamos aqui sob uma árvore frondosa, fantástica, mas se ela não tivesse raízes, ela não se sustentaria. Então, esta história, este patrimônio imaterial, que nós temos é o que nos dá sustentação, é a nossa raiz. Um povo que não tem história, que não sabe de onde vem, nunca vai saber para onde ir. Se as pessoas sentem orgulho de suas origens, elas se comprometem com o crescimento da comunidade, não torcem contra, se comprometem com o crescimento. Siamo tutti a Montebello, so per cantare e per mangiare. Polenta con galletta e pasta asciutta, che ben che fa, che ben che fa. Radici, cappelletti e piedi, che buon che l'è, che buon che l'è. E dopo di un par di bicchierotti, canta si fa, canta si fa. Magna, magna, magna e bevi vin, magna, magna, magna e bevi vin. Magnar, cantar, cantar, magnar, magnar, cantar, cantar, magnar. Vive ben così, magnar, cantar, cantar, magnar. Magna, magna, magna e bevi vin, magna, magna, magna e bevi vin. Magnar, cantar, cantar, magnar, magnar, cantar, cantar, magnar.